Bom dia, meus alunos do segundo ano. O professor Wagner vai continuar a nossa matéria. Gente, torno a dizer, ver os vídeos são importantes, pessoal. É bom para você aprender a matéria. A prova está perto. Então, os vídeos é importante para você ter como referência, não é verdade? Gente, olha só aqui, olha. Nós estamos nesse módulo aqui, ó, transmissão de calor e gases. Esse é o módulo. Transmissão de calor e gases. Eu vou comentar aqui da página 21, na verdade até a página 25, sabe? Porque começa os exercícios, 25, 26. Então aqui eu vou comentar sobre várias páginas, beleza? O módulo transmissão de calor e gases, a matéria é equação geral dos gases. Gente, olha só. Aqui, ó, eu peguei um recipiente fechado e coloquei uma massa de gás, Aqui é o mesmo recipiente, porém, a massa de gás que estava aqui, ela foi comprimida. Ela foi diminuída o seu volume, então ela foi comprimida, olha só. Estado inicial, a massa de gás está aqui dentro. Gente, olha que interessante aqui, olha. As moléculas do gás, elas ficam dispersas, elas ficam chocando com essas paredes aqui, olha. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que na situação 2, continua tendo a mesma massa. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, logo de largada, nós sabemos que a massa gasosa, ela não muda. O que muda são as variáveis pressão, temperatura e volume. É claro, se uma situação de um volume muito grande aqui, houve uma compressão, não é isso? Se houve uma compressão, vai alterar a pressão, a temperatura e o volume. Aliás, o fato de falar pressão, volume e temperatura já vale como se fosse uma questão de prova ou de um teste que eu passar. Porque veja bem, quais são as variáveis, quais são as grandezas que se estudam no estado gasoso? Se estuda a pressão, a temperatura e o volume. A massa é constante, beleza? Então falou de gás, tem pressão, volume e temperatura. Só lembrando que no estado gasoso, a forma e o volume são indefinidos. Esse recipiente aqui, ó, ele tem esse formato, mas poderia ser um recipiente circular. Vocês estão entendendo, né? Então, no estado gasoso, a forma e o volume que a massa do gás vai ocupar são indefinidos. Gente, eu vou mostrar uma situação aqui. Primeiro, vamos definir. O que é temperatura? Observe esse desenho 1 aqui, ó. A temperatura é o grau de agitação térmica das moléculas. Gente, comparem a situação 1 com a situação 2. A temperatura aqui, ó, a temperatura do estado 1 com relação ao estado 2 é uma temperatura menor. Porque, veja bem, o volume aqui não é maior. Olha isso aqui, olha. Tá vendo essa setinha para baixo? A setinha para baixo indica que, nesse caso aqui, a temperatura é baixa. Porque o volume é alto, Então, a agitação térmica das moléculas não é muito intensa, Aí você fala assim, engraçado, então entre temperatura e volume, existe uma relação inversa, ou seja, se o volume é grande, olha a setinha, se o volume é grande, a temperatura é menor. Se o volume é grandão, a temperatura é menor. Ao passo que, entre pressão e temperatura, existe uma relação direta. Olha só, setinha para baixo, setinha para baixo. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nesse caso aqui, a temperatura é menor em relação a esse, né? E a pressão também é menor. Então, pressão e temperatura tem uma conexão, estão percebendo? Setinha para baixo, setinha para baixo. Ou as duas diminuem ou as duas aumentam. Conceito de pressão. Pressão é a força com que as moléculas se chocam numa determinada área do recipiente. Agora vamos pegar a situação 2 aqui, olha. Primeira situação, o volume foi diminuído, não foi? Olha a setinha para baixo. Gente, se o volume foi diminuído, é sinal que a temperatura aumentou,
E é sinal que a pressão também aumentou, porque as moléculas aqui vão estar chocando nessa parede com maior intensidade, não é verdade? Então, nós percebemos que na situação 2, a temperatura aumenta e a pressão aumenta, ao passo que o volume diminui. Volume, só faltou definição de volume. Volume é o espaço ocupado pela massa gasosa. Só lembrando que volume depende do recipiente, não é? Digamos, se aqui fosse um cilindro, o volume seria a fórmula geométrica mesmo, sabe? Área da base vezes altura. Então, volume é o espaço ocupado pela massa gasosa. Vamos seguir aqui, pessoal. Olha só, nós percebemos aqui, olha, deixa eu colocar a caneta aqui assim. Entre pressão e temperatura, existe uma relação direta. Ou as duas grandezas diminuem, ou as duas grandezas o que? Aumentam. Isso matematicamente é como se nós dissermos que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também. Se uma diminui, a outra também. Aí você fala, isso, como seria o gráfico da pressão e da temperatura? O gráfico da pressão e da temperatura, olha só. Entre pressão e temperatura tem uma relação direta, Então o gráfico seria uma reta, tá vendo? Seria uma reta. Agora nós percebemos aqui, ó, entre pressão, deixa eu pegar essa parte. Gente, continuando aqui, tive que parar aqui um minutinho, olha só. E agora o gráfico, deixa eu pegar minha caneta, né? E agora o gráfico, veja bem, entre pressão e temperatura, vou pegar aqui, a relação é direta. Ou os dois aumentam ou os dois diminuem. Então o gráfico é uma reta, uma função crescente. Só que deixa eu pegar aqui, ó, entre pressão e volume, não é uma relação direta, porque é uma relação inversa, olha só, pressão pequena, volume grande. Olha esse daqui, pressão grande, volume pequeno. Então essa relação aqui, ó, ela é inversa. Então o gráfico da pressão e do volume não poderia ser uma reta. Essa curva na matemática se chama hipérbole, tá, gente? Indica que entre pressão e volume, mostra que elas são grandezas inversamente proporcionais. Ok? Ô, gente, no sistema internacional, as grandezas, elas seguem um padrão do sistema internacional, não é isso? Exemplo, velocidade é dada em metros por segundo, tempo é dado em segundo, pressão é força sobre a área. Então a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado, beleza? Newton por metro quadrado. É comum aparecer a pressão em ATM, em atmosfera. Aí vem uma conversão aqui, ó. Uma atmosfera equivale a 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, tá bom? 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Unidade de volume é espaço, não é? Espaço é 3 dimensões. Então, unidade de volume é o metro cúbico. Unidade de temperatura, pois é, gente, agora nós vamos usar a escala absoluta. A unidade de temperatura é o Kelvin, a escala absoluta, tá bom? Isso aqui é importante para você, ó. Há alguns exercícios que vai usar essa conversão, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Deixa eu ver se a imagem está sendo distorcida, tá não, ainda bem. Ô, gente, olha, vocês perceberam que aqui, ó, é tanto barulho, né? Olha só. Nós saímos da situação 1 para a situação 2. Minutinho. Estava mostrando essa parte aqui, pessoal, olha. Nós temos aqui o estado 1 e estado 2. Estado 1 e estado 2. Se nós pegarmos aqui no gráfico, ó, se eu pegar esse ponto aqui, 1, estado 1 e estado 2. O estado 1, ele tem temperatura 1 e a sua correspondente pressão 1. O estado 2 tem a temperatura 2 e a sua correspondente pressão 2, tá bom? Isso também é válido para outra curva aqui, ó, para essa hipérbole. O estado 1 tem a pressão 1 e o volume 1. O estado 2 tem o volume 2 e a pressão 2. Ô, gente, veja bem. A equação geral dos gases é essa daqui, ó. Essa daqui. Você vai falar, mas por que uma
o lado esquerdo é igual ao lado direito? Pelo seguinte, ó, como nós colocamos a massa gasosa fechada, não existe troca de calor com o meio aqui não. Lembra do tal do calorímetro? Então a energia que está aqui, ó, você está entendendo? É a mesma energia que está aqui. Ela não foi trocada com o meio. A pressão, o volume variam aqui, mas a energia não sai para fora. Então essa equação geral dos gases, ela diz que toda a energia, olha que interessante, toda a energia tem a ver com essas grandezas. Toda a energia que tem na primeira parte é igual toda a energia da segunda. Interessante, né? Porque não troca calor. As grandezas mudam, mas a energia no final é a mesma. O mesmo valor aqui vai ser o valor do lado de cá. Mas então, existem algumas particularidades dessa equação. Ô, gente, ó, T1 aqui e T2 são temperaturas, não são? Se for dito para você que a temperatura é constante, se a temperatura do estado 1 for igual ao do estado 2, o sistema ele se chama... Não, eu estou falando errado, gente, desculpa. Estou falando nessa parte aqui, ó. Se falar que... Começar pelo primeiro, né? Se falar que esse volume aqui é igual a esse volume, se falar que V1 é igual a V2, é como se disser que o sistema é isovolumétrico. Isovolumétrico ou isocórico. V1 igual a V2. Aí aqui nessa fórmula aqui, ó, você vai cortar o V1 aqui e você vai cortar o V2 aqui, entenderam? Aí sobra P1, T1, P2, T2, não é isso? Porque você cancelou. Se falar que o sistema é isotérmico, aí você vai cortar o T1 aqui embaixo e o T2 aqui embaixo, entenderam? Isotérmico é sinal que as temperaturas são iguais, tanto do primeiro quanto do segundo caso aqui. Então se você cortar aqui sobra P1, V1 é igual a P2, V2, ok? E por último, faltou a pressão, né, gente? Se a pressão 1 for igual à pressão 2, o sistema é chamado de isobárico. Aí você cancela o P1 aqui, cancela o P2. Já que é constante, pode cancelar, não pode? O mesmo valor desse lado e o mesmo valor desse lado, você cancela. Então, se você cortar P1 aqui e P2 aqui, sobra V1 sobre T1 e V2 sobre T2. Beleza? A partir daqui, já dá para se fazer alguns exercícios. Tá bom, gente? Os exercícios são... Quero ver... Eu vou perguntar isso lá na aula do Zoom, viu? Vocês fizeram e se entenderam bem a matéria. Os exercícios são... Olha só aqui, ó. Página 25 desse módulo, transmissão de calor e gases. Página 25, números 9, 10, 11 e 12. Tá certo? Página 25, números 9, 10, 11 e 12. Beleza, pessoal?